teu coração construindo. Eu sei, algo novo saindo à luz. Como não perceber que a expressão que você espera que eu seja, pra quem me vê poder te ver em mim? Venha mostrar esse amor na mesma medida em que você me amou. Enquanto estou indo, através de mim seja conhecido. Você aparecer, eu como eu quero ser como você é, Santo. Venha transformar o que sou num filho seu, Santo. Estar perto de ti me deixou mais parecido contigo. Deixa eu ver o que você está fazendo, pois se eu não te ver, nada posso fazer. Sentindo teu sentimento, eu irei me mover com o que te move. Como não perceber que a expressão que você espera que eu seja, pra quem me ver poder te ver em mim? Que eu venha mostrar esse amor na mesma medida em que você me amou. Enquanto estou indo, através de mim seja conhecido. Você apareceu como eu quero ser como você é, Santo. Venha transformar o que sou no quê? No filho seu, Santo. Está deixou mais parecido contigo, ele é santo. Venha transformar o que sou no filho seu, Santo. Está perto de ti me deixou mais parecido contigo, Jesus. Quem tenho eu além de ti? Senhor, pra onde irei além de ti? Jesus, quem tenho eu além de ti? Oh Senhor, pra onde irei além de ti? Santo. Está perto de ti me deixou mais parecido contigo, Santo. Venha transformar o que sou num filho seu, Santo. Está perto de ti me deixou mais parecido contigo. Vinho tornou os olhos dos cegos, abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual. Qualquer outro, tu és a cura, grande em poder.
água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Não há outro igual a ti. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Fala galera radical que curte esse canal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar de um cara que é um queridinho dessa série, muita gente gosta dele, gente fina demais, talvez você vai se identificar porque a idade é muito parecida. Nós vamos falar do Will. Não é o Will do Stranger Things, editor, pelo amor de Deus. Apesar que nós já tivemos uma série no Radical sobre Stranger Things e nós falamos acerca do mundo invertido, fazendo uma comparação com as igrejas do Apocalipse. Foi uma série muito legal. Nós tínhamos aquela parede que piscava as luzinhas. Quem lembra? Comenta aí embaixo. Eu acho que até vale um remake dessa série, né? Ou quem sabe a gente poder usar de novo The Stranger Things para poder falar de alguns outros aspectos. Curtiu? Não. Tá certo. Bom, se você quer e deseja ser um astro do streaming, Não. Tá certo aí. Quem sabe você estrear séries do Netflix, Não. Tá certo aí. eu tenho um segredo pra você. O segredo é, coloca o teu nome artístico como Will, porque é uma tendência de mercado. Muito triste. E como é que eu fiquei continuo? prestando atenção. E como é que eu continuo agora depois disso? Meu irmão, já pensou um crossover entre The Stranger Things e Perdidos no Espaço? Tá certo aí. Já pensou, meu irmão? Não perda de tempo. Os vilões, né? O Demagorg com o demônio da Dr. Smith, porque aquela mulher é um demônio. Não sei se você já viu um demônio, mas se você assistir Perdidos no Espaço, Dr. Smith é o nome. Ou se não, Eleven e Robô lutando juntos.
Cara, ia ser muito legal. Ou o próprio Will fazendo parte da turma do outro Will, né? Will. Seria... Nossa, Netflix, trabalha aí, vai. A gente tá de quarentena, isolamento. Faz uma coisa legal pra nós. Acerta aí. Ou se não, contrata a gente que a gente faz, tá bom? O nosso personagem desse domingo é um cara gente fina, como já foi dito, é um entusiasta, é um menino que gosta de aventuras, é o cara que achou o robô, que solucionou muita coisa, mas ao mesmo tempo a gente percebe que o Will também tem as suas lutas e os seus desafios. Parece que o Will ele tem uma carência em relação à sua família, aos seus pais, né? O sentimento que eu tenho assistindo ao seriado é que o Will ele não é escanteado, ele não é desprezado pela família, mas ao mesmo tempo parece que a família não consegue respeitar ou ter a sensibilidade do tempo do Will, do time dele, do time de vida. Parece que o Will continua sendo um bebê, uma criança. Eu não sei se você enfrenta isso na sua vida hoje, você está deixando de ser criança, está virando um adolescente, né? Ou você está deixando de ser adolescente e virando um jovem, mas as pessoas parecem que não percebem isso, parecem que não lhe compreendem em relação a isso. Então, assistindo a série, me fica muito evidente essa questão de que o Will ele se sente incompreendido muitas vezes. A mãe do Will é uma mãe super protetora, mas que o trata como um bebê muitas vezes. E o pai do Will, porque passou muito tempo no exército, trabalhando longe, não tem uma relação muito legal. O Will ele é meio que desacreditado em relação à mãe e ele é meio desconfiado com as ideias do pai, né? Então ele está na família, ele faz parte, mas ao mesmo tempo ele tem esse sentimento de exclusão, de isolamento, de ser o diferente, né? Então eu quero conversar com vocês hoje um pouquinho sobre isso. E antes da gente cair no nosso tema central dessa mensagem, eu queria conversar, abrir um balão de diálogo aqui, especialmente com aqueles que se sentem como o Will, se sentem desencaixados, se sentem à margem, se sentem incompreendidos em relação à família. Eu queria abordar alguns pontos com você agora, para que você venha refletir e quem sabe você venha conseguir solucionar ou perpassar bem por esse desafio. A primeira coisa que vai te ajudar, se você se sente assim, escanteado pela sua família, se você se sente não compreendido, é entender que muitas coisas que acontecem na família, primeiro, elas nem sempre acontecem por mal. Nem sempre nossos pais, irmãos, nem sempre a nossa família vem a faltar conosco ou a falhar conosco nesse ímpeto da maldade. Muitas vezes algumas confusões, conflitos e problemas acontecem muito mais pela inabilidade do que pela maldade em si. Então, eu queria deixar uma primeira dica para você: seja gracioso. Essa é a primeira dica. A segunda dica é você compreender que entre um abismo, a solução precisa vir das duas partes, né? Se existe um muro entre você e alguém, seja seu pai, sua mãe, sua irmã, seja alguém da sua família, seja um amigo, se existe um muro colocado entre vocês, quem é responsável por diminuir esse muro ou demolir esse muro? São as duas partes. Então, o que eu quero dizer, se você tem um sentimento ruim para com a sua família, se você se sente excluído, escanteado, parte dessa bronca e parte dessa solução deve vir de você. E aí você pensa, cara, mas como deve vir de mim? Eu muitas vezes me sinto vítima, eu muitas vezes me sinto abandonado, você não sabe o que eu estou passando e você ainda quer que eu faça parte da solução? Sim. Você precisa entender com graça que a partir do momento que muitas coisas não vêm no campo da maldade, mas da inabilidade, você precisa entender que assim como você está num processo de aprender a ser filho, os seus pais também estão num processo de aprender a serem seus pais. E nesse sentido, você pode ter aprendido a ser filho enquanto criança, mas agora você vai ter que aprender a ser filho como adolescente. Seus pais podem ter aprendido a serem excelentes pais enquanto você era criança, mas agora é também dado a eles um novo desafio de ser pai de adolescente. Então, todos nós devemos olhar e entender que a convivência, as relações é um desafio mútuo.
A solução vem de ambas as partes. O muro precisa ser derrubado por todos nós. E aí a bronca também é sua se você se sente assim. Olha com um olhar gracioso, entende a sua responsabilidade no processo e, de forma corajosa, busque conversar, busque dialogar, busque um momento onde você pode externar o que você está sentindo. E aí, diga-se de passagem, esse momento não é um momento que você está brigando, não é um momento da discussão, não é um momento do confronto, não é um momento da raiva, mas sim é um bom momento. Sabe quando você quer pedir alguma coisa para sua mãe ou para o seu pai e você espera uma situação propícia para que o sim venha? É tipo assim, você vê que tá todo mundo rindo, todo mundo leve, tudo funcionando bem, tá todo mundo feliz, aí você aproveita aquela brecha para dizer: mãe, será que eu posso ir pro Shopping Iguatemi com o meu GR? Não, filho, você tá no isolamento. Ah, beleza. Bom, a gente aproveita esses momentos propícios para poder, enfim, conversar sobre coisas importantes também. Então faça isso, converse de forma corajosa no tempo certo. E quando você for conversar com alguém sobre as suas carências, sobre as questões que estão no seu coração e que lhe incomodam, não converse com as pessoas no tom de cobrança, porque isso também não vai mudar nada. Ninguém gosta de ser cobrado. Quando sua mãe entra no seu quarto cobrando você, você gosta? É agradável? É bacana? É legal? Se você gosta, deixa aqui o seu nome que nós vamos marcar uma consulta psiquiátrica para você, porque ninguém gosta de ser cobrado. Então, quando eu e você precisamos conversar corajosamente, nos momentos oportunos, sobre essas coisas que nós estamos sentindo, nós devemos fazer isso com o coração disposto a promover e não disposto a cobrar. Ah, você não disse que me ama. Ah, você não disse que você não me dá atenção. Ah, nosso convívio não é bom. Se você começar uma conversa nesses termos, a coisa não vai ser legal para você e para ninguém. Como é que eu devo começar então? Eu estou aqui porque eu quero lhe amar mais, pai. Eu estou aqui, mãe, porque eu quero demonstrar mais o meu amor por você. Você não está cobrando, você está promovendo. Eu estou aqui porque eu gostaria de ter mais tempo com vocês, de investir o meu tempo para a gente conversar, para a gente se divertir, para a gente assistir um filme junto. Então, aqui de novo, você não está no ambiente da cobrança, você está no ambiente da promoção. Pai, mãe, o que eu deveria fazer para que nós tivéssemos um tempo de diálogo melhor, uma comunicação melhor? De novo, são questionamentos que não estão no âmbito da cobrança, mas você está se oferecendo como parte da solução, e isso é muito legal. E finalizando aqui essas dicas, né, esse diálogo, para a gente entrar na nossa mensagem, uma outra e última coisa é: não faça nada na expectativa de que você pode transformar a outra pessoa. Só quem pode mudar as pessoas é o Espírito Santo de Deus. E à medida que essas pessoas se dispõem, o Espírito Santo, ele faz o trabalho e a gente vê os frutos. Então, nesse sentido, não fique se iludindo, achando: porque eu tive uma boa conversa, porque eu estou mudando a minha casa, as pessoas da minha casa vão mudar. Não torne isso a sua maior expectativa. Você deve focar que quando você toma essas posturas para a sua vida, o maior benefício da mudança é seu. O maior alvo da transformação é você. E aí você está se dispondo para ser alguém melhor. É bem verdade que Deus vai agir, Deus vai atuar e muitas coisas vão mudar, mas que nós possamos focar nas mudanças que cabem a nós e não nesse desejo de tentar ficar mudando os outros, né? Eu quero ter uma família de margarina. Não, peraí, pô. Uma família de propaganda de margarina. Aí você faz o quê? Ou você fica cobrando, fica sisudo, ou você fica com raiva e frustrado porque a tua família não é a família como fulano de tal, você cai no campo da inveja, ou você decide então tomar atitudes para que a tua família seja assim. Quando você escolher esse segundo caminho, escolha nessa consciência de que talvez nem tudo vai acontecer com o plano que você tem no seu coração, mas a despeito de, se envolva, seja promotor e não cobrador, e foque nas mudanças que vão acontecer em você em primeira instância, deixando que Deus trabalhe na sua vida e no seu coração. Se a sua família não for transformada,
para aquilo que você tanto deseja, saiba que Deus te transformou para continuar amando e vivendo família. Então fica aí essas dicas que talvez você possa se parecer com o Will nesse estágio da série, e eu queria então compartilhar esses conselhos com vocês, beleza? Eise Pascoal disse o seguinte: existe um vazio dentro do homem que somente Deus é capaz de preencher. O apóstolo Paulo, em Romanos 3:23, vai dizer que todos os homens pecaram e por isso eles são carentes da glória de Deus. Olha que interessante, uma das evidências de que nós estamos vivendo sobre o domínio do pecado é a existência, a constatação que nós temos carências. Então, olhando para o que o apóstolo Paulo disse e para o que Blaise Pascal disse, em outras palavras, o pecado seria a tentativa de colocar coisas, pessoas, expectativas, confiança nesse buraco do nosso coração, ao invés de colocar o próprio Deus. É colocar qualquer outra coisa que não for Deus no trono da nossa vida. O pecado pode ter por definição errar o alvo, cometer um engano, um equívoco. Eu não sei se você já fez isso, do tipo assim, você está cozinhando e você, ao invés de colocar sal, você coloca açúcar na comida. Ou alguém diz para você assim, pega aquilo na segunda gaveta e você foi buscar aquilo na primeira gaveta. Ou alguém disse, vira à direita e você pega e vira à esquerda. Então, o equívoco, o engano, geralmente ele é precedido por duas coisas. A primeira delas é a questão da falta de tempo. E aí você precisa então agir muito rápido, e por conta que você age rápido, você pode cometer engano. Uma outra coisa que nos faz nos enganar na vida é a falta de atenção. Então, porque não existe uma sensibilidade, porque não existe uma concentração, nós ficamos distraídos e aí nós cometemos alguns equívocos. O pecado, ele também pode ser encontrado nesse ambiente onde não existe a percepção do tempo de Deus, qual é o tempo e o momento de Deus para a minha vida, e não existe essa atenção para a vontade de Deus, não existe essa sensibilidade para ouvir a Deus, para conhecer a Deus. Então, da mesma forma que nós nos enganamos de forma corriqueira na vida, porque nós não temos muito tempo, ou não administramos bem o nosso tempo, e nós não damos atenção às coisas que nós fazemos, nós também, na nossa jornada espiritual, podemos nutrir o pecado e o engano, porque nós não temos a consciência do tempo de Deus e nosso coração não está inclinado para dar atenção à palavra de Deus e à sua vontade, né? E aí, o que define o erro? O erro é definido pelo impulso. Porque você não tem tempo, porque você não tem muita atenção, você age por impulso, você age sem pensar. Talvez seja essa uma das estratégias que o inimigo de Deus tem para mim e para a sua vida. Haja por impulso. Haja como se você não tivesse tempo. Haja como se você não tivesse capacidade de entender o que Deus quer para você. E aí nós vamos viver na base do impulso, e o impulso vai ser a preliminar para que o erro aconteça, para que o engano aconteça, para que o pecado se estabeleça. Então, olhando para a história do Will, olhando para o que estava acontecendo ali na sua jornada, nós percebemos que o Will é um adolescente carente. Nós percebemos que rapidamente, ao encontrar um robô, as carências do Will elas são expostas e o robô acaba ganhando um lugar que era destinado ao pai. Percebe isso? O Will, ele, pela sua carência, desconfia das intenções do seu próprio pai e ele confia no robô de forma exagerada. A relação e o vínculo que o Will ele estabelece com o robô não tem a ver com uma admiração ao robô, com o conhecimento da história do robô, com a identidade do robô, com o tempo de convivência do robô, não tem a ver com isso. O vínculo que o Will estabelece com aquele robô tem mais a ver com a carência, com a falta de relação para com o seu pai. Eu não sei se você já conseguiu analisar a sua vida e perceber que o pecado ele também atua dessa mesma forma. Nós conseguimos estabelecer vínculos e somos até mesmo dependentes dos pecados
por conta das nossas carências, por conta da carência do amor do Pai, da incompreensão de quem o Pai é, da falta de proximidade e relação com o Pai, nós acabamos nos atrelando a uma vida de pecado, a uma vida de engano. É muito fácil e muito simples a gente analisar como a humanidade carente de Deus, que vive no engano, tentando colocar coisas, pessoas, experiências, planos no trono da vida, elas acabam se tornando pessoas que se apaixonam pelo dinheiro, pessoas que se apaixonam pelos bens materiais, pessoas que são dependentes talvez da droga, talvez do sexo, talvez da comida. E nós precisamos entender a profundidade disso. Se eu e você nós não conseguirmos admitir as nossas carências, os nossos anseios, esse vazio existencial, a tendência vai ser viver por impulso, o que a Bíblia chama de carne, e a nossa atitude primaz vai ser tentar sempre colocar coisas e pessoas no lugar de Deus. Isso vai nos levar para esse vale da insatisfação. O salário do pecado é a morte. É exatamente por isso que Provérbios 4:23, ele nos alerta dizendo: guarda o teu coração, porque dele provém as fontes da vida. Quando eu e você, nós somos vendidos ou nós somos escravos das nossas carências, nós não estamos fazendo nada mais, nada menos do que entregando o nosso coração, expondo o nosso coração para essas coisas. O coração do homem, ele é uma fábrica de ídolos. E aqui, ídolos não tem a ver com uma imagem. Ídolos tem a ver com tudo aquilo que ganha o poder e o status de Deus na minha e na sua vida. Então, o nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. O nosso coração, ele contém um trono que deveria ser dedicado somente ao Senhor. Mas porque nós não sabemos lidar com a carência, esse trono, ele é sorteado e rifado para vários outros deuses. E quando o apóstolo Paulo fala acerca da compreensão da idolatria, ele usa uma palavra bem forte, bem radical lá em Colossenses. Ele diz assim, que nós devemos fazer morrer essa natureza de um homem que vive em busca de suprir o seu vazio pela sua própria força, tentando responder aos seus desejos, o homem que vive tentando colocar no trono da vida o pecado, seja por falta de tempo, seja por falta de atenção, o homem que vive no engano. O apóstolo Paulo diz que a gente tem que fazer isso morrer. E mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço morrer a minha natureza? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente consegue perceber que todos os homens de Deus, eles trilham um caminho chamado arrependimento. E esse caminho, ele se inicia exatamente pelo fato de você admitir. A primeira coisa que eu e você devemos fazer é admitir os nossos pecados. Admitir significa você encarar de frente, você sair da negação. Admitir significa você procurar alguém que você ama e confia, e você confessar os seus pecados, aí você admite, você olha de frente. A segunda coisa nesse caminho é de fato se arrepender. O arrependimento significa mudança de direção. É você cultivar novos hábitos, novas escolhas, novas posturas, novos alarmes, novas cercas para que você não venha a cometer o pecado mais uma vez. Então você primeiro reconhece, admite, agora você se arrepende. Se arrepende é mudança de caminho. E por fim, o terceiro estágio é você abandona. Abandonar tem a ver com, cara, eu não vou mais olhar para trás. É a decisão. Uma vez que você cultiva e conquista novos hábitos, você vai decidir no seu coração e vai depender de Deus para não voltar mais atrás. Então, o caminho que nós temos que trilhar para desmontar os ídolos que foram erguidos no nosso coração e entregar o nosso trono a Deus mais uma vez, tem a ver com isso. Você admite, você se arrepende e você abandona. É isso que os homens de Deus ao longo da palavra foram conclamados por Deus a fazer, e é isso que o Espírito Santo ele quer fazer na minha e na sua vida. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele nos convence do pecado, do juízo e da morte. Existe uma parte de Deus que está conosco dizendo, se arrependa, confessa,
encara. E à medida que nós fazemos isso, dependendo de Deus, confiando nas pessoas que Deus colocou ao nosso redor, nós experimentamos Deus fazendo uma boa obra em nós, que nós chamamos isso de restauração. Então considera quais são os ídolos que estão no teu coração hoje. Considera quem está no trono da tua vida. Considera para onde as tuas carências têm te levado e têm colocado o seu coração em uma posição vulnerável. E aí o convite é: guarda o teu coração. Guardar é coloca Deus no trono da sua vida. Coloca o Senhor como a tua prioridade, admitindo, se arrependendo e abandonando as suas práticas. Faça morrer isso, é o que Paulo diz. E se o engano ele acontece por conta do impulso, e o impulso vem onde não tem atenção e não se tem tempo, como é que nós desmontamos essa lógica? Nós precisamos agora, assim como Jesus, dedicar o nosso tempo ao Senhor, dedicar tempo para conhecer a Deus, dedicar também sensibilidade, fé para compreender o tempo de Deus sobre a nossa vida e também ter atenção naquilo que Deus está dizendo, o que Deus está falando, o que Deus está fazendo, compreender isso. Quando você consegue viver o tempo de Deus e estar atento à sua vontade, você guardará o seu coração assim como fez Jesus. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.